programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar, moda masculina. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Betel, Hortifruti. Estamos lá com mais um programa Tuca Júnior na TV. Desta feita, eleições 2020. Hoje é o marco inicial de uma sequência de entrevistas do tipo sabatina com candidatos a prefeito das cidades de Bertioga, Guarujá e também São Vicente. Nosso programa estará dedicando esse espaço para que você, eleitor aí do outro lado, acompanhando a ISTV e também a TV Guarujá, tenha a oportunidade de conhecer o pensamento e as propostas daqueles que poderão, caso você deseje e vote, assim seja o seu desejo através do voto, colocá-lo na cadeira de prefeito aí da sua cidade. Nós estamos abrindo aí o nosso programa de hoje, nossos primeiros convidados. O programa estará dividido em dois blocos. Primeiro, para a cidade de Bertioga, nosso convidado de hoje é o doutor Paulo César, advogado. E eu aproveito aí para lembrar aí aos senhores que estão assistindo aqui o programa Tuca Júnior na TV, através da sua Ilha do Sol e também na TV Guarujá, que nós estaremos aí sempre procurando levar aí a melhor informação para você durante todo este período eleitoral. As perguntas, nós convidamos várias pessoas, várias personalidades da cidade de Bertioga, da cidade do Guarujá e da cidade de São Vicente para que nos auxiliem e façam perguntas relativas ao seu cotidiano, ao seu dia a dia e a cada segmento das quais eles representam. Eu aproveito aqui para lembrar dos nossos apoiadores do programa Tuca Júnior na TV, o nosso restaurante Tahiti no centro da cidade, calçadão de Pitangueiras, delivery funcionando, o telefone aparece na sua telinha. A Clínica Micão, do nosso amigo Dr. João Paulo Perchiavale Braga, atendendo a você, o seu pet, sempre com muito amor, com muito carinho, com acessórios, com remédios veterinários, com banho, com tosa. Endereço aparece aí na telinha do seu televisor. Também o nosso restaurante Almari, comida 100% brasileira, aquele tempero caseiro, tempero da vovó, e você pode saborear as nossas delícias através do delivery. Eu começo o nosso programa já cumprimentando o candidato do PTC aqui da cidade de Bertioga, doutor Paulo César, ele popularmente conhecido como Paulo César, advogado. Para a gente é um prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo, candidato. Tuca Júnior, o prazer é todo meu. Primeiramente, eu venho agradecer a Deus por ter me dado a dádiva de estar aqui hoje. Eu acho que se esse momento está ocorrendo é porque Deus permitiu. Agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, minha esposa Carla, meus filhos Eduarda e Otávio, que são as pessoas aí que me dão esse alicerce aí para a gente estar caminhando. Obrigado, Tuca. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar participando desse programa. Agora, o doutor Paulo César, a título de esclarecimento, nós temos aí, como eu disse, várias perguntas de personalidades da cidade. O tempo para a sua resposta é tempo livre, mas nós temos um tempo máximo de entrevista. Então, o máximo da nossa entrevista é de 25 minutos para cada candidato aqui da cidade de Bertioga, ok? Então, com o tempo livre para a resposta de cada uma das perguntas daqueles que participarão e estarão nos ajudando a fazer essa sabatina com vocês que são candidatos aqui na cidade de Bertioga. E eu pergunto ao senhor o seguinte, por que ser candidato a prefeito de Bertioga? Tuca Júnior, hoje Paulo César é candidato a prefeito por inúmeras razões. A primeira dessa é pela população estar cansada da mesmice, está cansada dos mesmos. 3 décadas sendo governado pelos mesmos nomes, pelas mesmas famílias. E Bertioga precisa mudar, Bertioga precisa renovar. Aliás, o nome da nossa chapa é Renova Bertioga. Eu venho de uma luta, resido no Jardim das Canções, Rio da Praia, onde iniciei uma conversa com alguns moradores que nós iniciamos há uns 2 anos atrás, não somente ali do bairro, mas dos demais bairros, iniciamos um projeto que ali se concretizou
com o convite do nosso presidente estadual para que eu assumisse a presidência do Partido Trabalhista Cristão, e daí em diante começou-se esse trabalho, e daí surgiu um grupo, e esse grupo ele foi crescendo, que chegou nessa proporção que hoje nós estamos aí, com o Partido Trabalhista Cristão formado com 14 candidatos a vereadores, dentre eles 9 homens e 5 mulheres, e estamos firmes nesse propósito, no propósito de fazer Bertioga grande, de fazer um governo e um trabalho diferenciado, um trabalho para o povo, um trabalho voltado exclusivamente para a população bertioguense, porque eu também sou o povo. Tuca Júnior, eu sou o povo, eu posso dizer que eu sou o povo, sabe por quê? Porque eu utilizo o Sistema Único de Saúde. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, eu não tenho plano de saúde, a minha esposa não tem plano de saúde, a minha filha Eduardo e o Otávio não têm plano de saúde, o Otávio nasceu no hospital municipal, o Otávio tem 3 anos de idade e nós sabemos as reais necessidades. Eu também espero na fila, assim como você, cidadão bertioguense. Essa foi a garra e o entusiasmo que nos deu para que nós chegássemos nesse ponto e hoje estarmos com o nosso time, com o nosso grupo formado. Ok, o doutor Paulo César, advogado aqui na cidade de Bertioga, candidato a prefeito pelo PTC. A primeira convidada é a presidente da Câmara de Diretores Lojistas aqui da cidade de Bertioga, a senhora Adriana Dias, que tem uma pergunta ao senhor e a todos os candidatos da cidade de Bertioga. Olá, senhores candidatos, tudo bem? Meu nome é Adriana Dias, sou atual presidente do CDL Bertioga e gostaria de saber de todos os candidatos quais são as propostas e medidas para o fortalecimento do turismo em nosso município de uma forma permanente. Hoje o comércio ele precisa de uma movimentação o ano inteiro e a gente precisa tentar reduzir essa sazonalidade que existe no nosso município. Obrigada. Obrigado à senhora Adriana Dias, presidente da CDL de Bertioga. Doutor Paulo César, qual é a sua resposta, dona Adriana? Adriana, a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, até mesmo se formos falar da cidade de Bertioga. A cidade de Bertioga é uma cidade turística, não tem como fugirmos dessa realidade. Tá? Bertioga é uma cidade turística onde nós temos 2 turismos a serem explorados, são qual? O turismo marítimo e o turismo marítimo, eu digo praias em geral, e o turismo ecológico, onde nós temos inúmeras trilhas na cidade, que essas trilhas elas não são exploradas. E no entendimento do nosso plano de governo, juntamente com o Coronel Reinaldo, que é o meu candidato a vice-prefeito, nós trabalhamos muito nessa questão. Trabalhar em cima do quê? Em cima de parcerias públicos-privadas, para trazer o quê? Para trazer para a cidade investidores, para trazer para a cidade o quê? Trazer um crescimento gigantesco na área do turismo. Nós temos um plano para que seja ali no atracadouro ali do pier, ali do centro ali de Bertioga, próximo ali da travessia e juntamente ali com as bancas de peixe, para que nós criássemos um atracadouro maior para que explorássemos mais o turismo náutico. De que forma? Trazendo mais escunas. Em fevereiro, no Carnaval, eu passei com a minha esposa, nós fomos em algumas cidades para conhecer o turismo em outras cidades. E enquanto na nossa cidade nós só temos 2 escunas, a nossa ideia é trazer mais escunas para a cidade. Para isso nós precisaríamos de quê? De um governo 100% comprometido. 100% comprometido o quê? Comprometido com a população, comprometido com o emprego, comprometido com a renda. Os governos que passaram por essa cidade não foram governos comprometidos com a população, e sim com eles próprios. São governos individualistas e o nosso trabalho vai ser no coletivo. Então nós iremos trabalhar em cima do turismo náutico e iremos fazer dentro da Secretaria de Turismo um centro onde o turista vai chegar, ele vai ter um acompanhamento e vai ter instrutores para estar indicando qual que será o melhor local para que ele possa se divertir com a sua família. Pode ser em uma trilha ecológica ou pode ser em um passeio marítimo, tá? Quando nós falamos escuna, não podemos falar somente de passeio, porque nós temos também as escunas, que as escunas elas são
de passeio rápido, e também podemos trabalhar em cima da pesca, a pesca esportiva, aquele que a pessoa às vezes sai 6 horas da manhã e volta às 6 horas da tarde. Então nós temos projetos verdadeiros para a cidade de Bertioga. Por isso que eu falo, o nosso plano de governo é um plano de governo enxuto e 100% execuível. Nós iremos fazer Bertioga crescer. Além do mais, nós iremos trazer também um grande shopping center para a cidade. Assim como iremos buscar também parcerias públicos-privadas. Tudo isso que eu estou falando não são coisas que sairão da prefeitura, em sim através de parcerias. Por que parceria? Porque nós estamos alinhados, eu juntamente com o Coronel Reinaldo, que é o meu candidato a vice-prefeito, que é amigo pessoal do presidente Bolsonaro, nós iremos buscar de que forma? Porque nós não teremos medo, eu não terei receio algum de deixar o coronel governando a cidade, enquanto o Paulo César vai sentar no carro dele, pode ser no meu carro mesmo ou no carro da prefeitura, não importa. Nós iremos buscar recursos, nós iremos buscar o quê? Iremos buscar parcerias. O que falta é um governo comprometido com a população, e nós faremos a diferença. Nós iremos fazer um turismo náutico verdadeiro para a cidade de Bertioga, e nós faremos um turismo ecológico 100% verdadeiro e que trará geração de emprego não somente em épocas sazonais, mas sim durante o ano inteiro para a cidade de Bertioga. Ok, está aí a resposta para a dona Adriana Dias, que é a presidente do CDL aqui da Bertioga. Realmente, a aptidão da cidade de Bertioga é turística, né? Não tenha dúvida disso. E políticas para o turismo são fundamentais para que, e é uma preocupação de todas as cidades da região, de acabar com a sazonalidade, ou seja, só ter turista em épocas determinadas. O caro candidato Paulo César, advogado do PTC aqui de Bertioga, a segunda pergunta vem do Sindiserve, Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Bertioga. E quem faz a pergunta é o nosso presidente, Jorge Guimarães. Boa tarde a todos, meu nome é Jorge Guimarães dos Santos, sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Bertioga. A minha pergunta a todos os candidatos a prefeito da nossa amada Bertioga é a seguinte: quais as medidas que vocês tomarão para adoção de reforma administrativa e posteriormente concurso público aqui no município, tendo em vista que o nosso quadro funcional já está defasado há muito tempo e a quantidade de servidores não atende à demanda da população, tá certo? Essa é a minha pergunta a todos vocês. Uma boa tarde e fique com Deus. Boa sorte. Obrigado ao presidente Jorge Guimarães do Sindiserve Bertioga, também contribuindo aqui com o programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua ISTV, eleições 2020, nessa sabatina com o candidato Paulo César, advogado. O senhor pretende fazer uma reforma administrativa na cidade, né, e, consequentemente, concurso público para preenchimento de vagas, caro candidato? Primeiramente, obrigado, Jorge, pela pergunta, uma pergunta super pertinente e algo que está dentro do nosso plano de governo. Dentro do nosso plano de governo, nós falamos muito na valorização do funcionarismo público. Tanto que aqui eu tenho no plano de governo aqui em mãos, que nós dizemos aqui bem claro, nosso modelo de gestão será estabelecido com o cumprimento de metas, o aprimoramento profissional dos colaboradores em todos os setores, através da meritocracia, também possibilitando as experiências. Qual que seria o nosso primeiro trabalho nesse sentido? Seria nos reunirmos, após eleito, nos reunirmos com quem? Com o funcionalismo, com o servidor, para tratarmos desse assunto. Até mesmo porque eu acredito ainda em um atendimento diferenciado entre o prefeito e o servidor. O servidor ele precisa ser tratado com carinho, o servidor precisa ser tratado com respeito, o servidor precisa ser tratado com dignidade. E nós faremos isso. No governo do Paulo César Advogado, juntamente com o Coronel Reinaldo, nós faremos o servidor ser tratado com respeito. Você, servidor, será tratado com respeito. E as reformas serão tratadas, lógico, em conjunto com quem? Em conjunto com os servidores. Porque após assumirmos as eleições, a prefeitura e no dia 1º de janeiro de 2021, nós iremos começar a trabalhar em cima dessas questões. Até mesmo porque o nosso pensamento é não somente contratar
diretores, secretários. Nossa ideia é trabalhar em cima da meritocracia. A meritocracia, nós podemos ter servidores públicos aptos a assumir uma secretaria, servidores aptos a assumir uma diretoria. Então nós iremos trabalhar dessa forma, porque o servidor realmente ele precisa ser valorizado, mas ele precisa ser valorizado e precisa primeiramente valorizar aquele que já está lá empregado na prefeitura, aquele que já está concursado, esse precisa de uma valorização maior. Então, em cima desses dados, nós iremos trabalhar na real necessidade de haver ou não a necessidade de contratação. Agora, havendo a necessidade de contratação, nós faremos sim, porque nós queremos um serviço público de qualidade. Dentro do nosso plano de governo, nós temos inúmeras ações para todo o município. E para essas ações darem resultado, ela precisa do quê? Precisa que o cidadão seja atendido de uma forma cordial, de uma forma verdadeira. E para que ele seja atendido de uma forma verdadeira, o servidor ele precisa estar como? Ele precisa estar alinhado com quem? Alinhado com a prefeitura, alinhado com o prefeito, alinhado com o vice-prefeito. E nós iremos fazer, sim, tudo o que for necessário para que o servidor ele tenha o seu respeito garantido e sua dignidade. Estamos entrevistando hoje o doutor Paulo César, advogado, candidato a prefeito aqui pela nossa cidade de Bertioga. É mais uma pergunta endereçada aqui por pessoa de notoriedade na nossa cidade de Bertioga, doutora Elisa Carvalho de Andrade, da representante, presidente da Ordem dos Advogados, subseção Bertioga, fez esta pergunta ao candidato. Saúdo todas as candidatas e candidatos. Sou Elisa Ambrosina Cerávulo Andrade, estou presidente da OAB subseção de Bertioga. Caso o candidato venha assumir a prefeitura de Bertioga, quais são as prioridades do seu governo para as políticas públicas, tendo em vista que a grande maioria da população está abaixo da linha da pobreza? Obrigada. Muito obrigado, doutora Elisa Cerávulo de Andrade, nossa presidente da Ordem, nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Bertioga. Sua colega pergunta e qual é a sua resposta, doutor Paulo César? Doutora Elisa, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é uma pergunta também de super importância, até mesmo por se tratar de uma cidade como Bertioga, que é uma cidade ainda arcaica, onde os que já passaram pelos governos atuais e os demais que já passaram pelo governo, jamais pensaram no crescimento da cidade, eles pensam em um crescimento desordenado. A nossa cidade ela sofre constantemente com esse tipo de abuso desses politiqueiros. Eu posso falar politiqueiro, sabe por quê? Porque o nosso grupo hoje, o Partido Trabalhista Cristão, é formado por pessoas do bem. Nós não fizemos acordinhos nem acordões. Então, nós preferimos o quê? Preferimos andar com tranquilidade e com a cabeça erguida, porque eles não pensam na população, eles pensam em quê? Em somente assistencialismo. É errado essa questão. O povo não precisa de uma cesta básica, o povo precisa de emprego. Por isso que eu falo, o que nós iremos fazer? Como eu falei no turismo, o turismo, ele precisa ser levantado, o turismo de Bertioga precisa ser realçado. Com o turismo sendo realçado, as políticas públicas elas andarão lado a lado, porque terá geração de emprego, o cidadão terá um local para procurar, para que consiga um emprego, para que ele se torne um empregado, para que ele consiga dar a dignidade para a sua família. O Bertioga precisa de pessoas com pensamentos diferentes, não só com pensamentos de assistencialismo. O assistencialismo que impera na cidade de Bertioga, e eu duvido aqui e questiono qualquer candidato que me diga aqui que não impera, que ele vai estar mentindo. Bertioga, sim, é uma cidade com 64 mil habitantes. É um absurdo, um orçamento de R$500 milhão. Eu estou falando aqui de R$500 milhão para 64 mil habitantes. Dá uma renda aí de mais ou menos uns 8, quase 9 mil reais por pessoa. É inaceitável a nossa cidade passar por dificuldade. Eu até entendo por a nossa cidade ser uma cidade nova, menos de quase 3 décadas aí de emancipação política, mas não é justo. A nossa cidade sofre, mas sabe o que a nossa cidade sofre? Por esses governos que passaram
pela nossa administração, governos atrelados a acordos. Por isso que eu falo, o Partido Trabalhista Cristão é um partido sério, é um partido que vem para fazer a diferença. E a diferença nós faremos a partir do dia 1º de janeiro. Como? Nós traremos emprego para a cidade, nós traremos empresas não poluentes. Muita gente fala, onde isso vai colocar uma empresa? Se nós trouxéssemos hoje uma montadora de ventiladores, um exemplo que eu estou dando, uma montadora de ventiladores, que poluição essa empresa traria? Ela traria sim, não traria poluição não, mas traria emprego, traria dignidade. E as políticas públicas, elas têm que ser tratadas com respeito. Eles não tratam com respeito, sabe por quê? De 4 em 4 anos, eles vão lá e ficam fornecendo cesta básica, porque eles mantêm o povo escravo. O povo tem que parar de ser escravo. Eu digo isso porque eu vivo. Eu não, graças a Deus, hoje eu não passo dificuldade, mas já passei dificuldade. Quem não conhece a minha história, ou quem já conhece sabe que eu fui caminhoneiro, motorista de ônibus para conseguir ser advogado. Eu lutei para chegar. Eu resido no Jardim das Canções, Rua José Laurentino Santiago, número 421. Sabe por que eu dou meu endereço aqui? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, porque eu não devo ninguém. Então não adianta eles chegarem e falar ameaçinha daqui, ameaçinha dali. Eu não tenho medo disso, tá? Eu sou candidato a prefeito e nós iremos fazer um plano, iremos fazer um governo 100% para o povo de Bertioga. Não será um governo para uma minoria, como muitos fazem. É por isso que a nossa cidade passa necessidade. A nossa cidade, ela passa necessidade por isso, por falta de respeito com a população. É inaceitável você chegar lá na chácara e você vê aquelas pessoas passando necessidade, você chega lá na Boracéia, em Guaratuba, é inaceitável também. Vamos falar de política pública, poxa, mas antes de falarmos de política pública, vamos falar também de transporte. É inaceitável você chegar lá na Boracéia, aquelas pessoas andam lá do final, que residem lá naquelas invasões, que residem lá nas ocupações irregulares, que as pessoas ali não têm um mínimo de dignidade. Eles deviam dar dignidade para aquele povo. Se deixar a população lá, eles têm que dar dignidade. As pessoas têm que rodar com 4, 5 quilômetros com criança de colo em dia de chuva. Não é só lá não, é Boracéia, é Chácaras, é Guaratuba, é um absurdo. Então as políticas públicas em Bertioga, elas precisam ser revistas, mas para elas serem revistas, ela precisa de um governo comprometido, mas comprometido com a população, de um governo que saiba o que realmente o cidadão passa. Eu sei, porque eu passei. Eu sei, muitos deles não sabem, eles dizem que sabem, mas não sabem. Então as políticas públicas vão ser tratadas com respeito, a população vai ser tratada com dignidade. No governo do Paulo César Advogado e do Coronel Reinaldo, a população de Bertioga vai ser tratada com dignidade. E você pode ver, nós temos um plano de governo 100% execuível. O plano de governo anda conosco, sabe por quê? Nosso plano de governo não é aquele plano de governo estelionatário, não, que só ilude a população. É um plano de governo verdadeiro, é um plano de governo para a população. E as políticas públicas serão tratadas com respeito. Todas as políticas públicas no nosso governo serão tratadas com respeito e trará dignidade à população de Bertioga. Bem, eu tenho mais uma pergunta aqui, é da jornalista Maria Rosa Barassalo, do jornal A Instância, e também tem uma pergunta ao candidato aqui da nossa cidade de Bertioga, lembrando que só temos mais 5 minutos, ok, o candidato? Vamos à pergunta de Maria Rosa Barassalo, jornalista. Senhores candidatos, com essa pandemia, as dívidas da prefeitura devem ter crescido muito. Como é que vocês vão fazer para saldar essas dívidas? O doutor Paulo César Advogado, o senhor acredita que tem aumentado realmente muito essas dívidas? A cidade tenha contraído dívidas excessivas? E de que maneira o senhor pretende trabalhar com o seu orçamento, caso venha a ser eleito? Com certeza. Obrigado a Barassal, né? Doutora Maria, não é isso? Isso. Obrigado pela pergunta, também é uma pergunta muito pertinente. Nós vamos falar nessa questão, vamos falar da retomada, né? A retomada do crescimento pós-pandemia. Por isso que eu falo muito na parceria público-privada, tá? Por quê? A parceria público-privada, ela será de extrema importância nesse momento. Por qual motivo? Porque as prefeituras estão sendo saqueadas. Está aí, é notório, não estou falando necessariamente da de Bertioga, mas as prefeituras do nosso Brasil estão sendo saqueadas. É vexamento, é inaceitável você ver prefeitos indo presos, secretários, é inaceitável isso.
Então, em decorrência dessa pandemia, dessa questão toda, nós iremos trabalhar sim em cima da retomada do crescimento, porque Bertioga realmente vai precisar de uma retomada, mas Bertioga, na realidade, é uma cidade que precisa retomar já tem bastante tempo. Não é só a pandemia, não adianta qualquer um dos candidatos vierem aqui dizer que não, porque todos já tiveram a sua oportunidade, todos. O único nome novo nessa cidade é o Paulo César Advogado e o Coronel Reinaldo. Todos tiveram a oportunidade de fazer algo diferente e não fizeram. Não tem como. Bertioga precisa de um governo comprometido com a população. E a retomada do crescimento realmente vai ter que ser agilizada. Realmente essa retomada ela vai precisar ser trabalhada de uma forma criteriosa, de uma forma cautelosa, e nós acreditamos em um governo diferente, nós faremos um governo diferente. Bertioga precisa, como eu já falei inúmeras vezes, dar dignidade ao povo. E o orçamento realmente vai estar em déficit sim. Por que vai estar em déficit? Nossa cidade está cheia de cabos eleitorais. Nossa cidade, o que mais tem é manilha pela cidade. É os cabos eleitorais hoje da atual administração, tá? Então é isso aí. Realmente nossa cidade vai estar totalmente endividada, mas eu creio que ainda nós iremos fazer uma Bertioga grande. Bem, eu quero agradecer a presença do candidato a prefeito aqui pela cidade de Bertioga, o Paulo César Advogado, do PTC. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, candidato. Eu deixo aí mais um minuto aí para suas considerações finais. É isso aí, povo bertioguense. Estamos terminando agora a nossa entrevista. Eu venho aqui agradecer imensamente e que você, no dia 15 de novembro, vote com consciência. Lembre-se que são 3 décadas sendo governado pelos mesmos grupos políticos. Está na hora da mudança, está na hora da renovação. Bertioga precisa renovar, Bertioga precisa de gente nova, Bertioga precisa de um governo comprometido com você, cidadão bertioguense, e não comprometido com uma minoria, não é comprometido com um grupo pequeno ali de empresários, não, é comprometido com o empresariado da cidade, não é com um grupo, é com todos os empresários da cidade e com toda a população da cidade. O grande problema de Bertioga é esse, é que os políticos, eles se reúnem num grupinho fechado e acham que é aquele grupo ali que vai definir as eleições. Nas ruas, aí você vê que diz, já estão dizendo quem está eleito fulano, ou é A ou é B. O Paulo está ali, mas não é assim não. Eu acredito que nós seremos vitoriosos, sabe por quê? Porque nós estamos num governo transparente. Obrigado a todos, fiquem com Deus e dia 15 de novembro é 36. Eu agradeço o doutor Paulo César Advogado, candidato a prefeito pelo PTC aqui da cidade de Bertioga. Abriu aí a nossa sequência de sabatina que faremos com todos os candidatos aqui da cidade de Bertioga, todos os candidatos aqui da cidade de São Vicente e todos os candidatos aqui da cidade do Guarujá. Bem, eu vou a um rápido intervalo comercial, lembrando sempre aqui dos nossos apoiadores, né? Eu quero falar aqui, né, do Empório da Ilha, né, o Dr. Fioroto com seus cortes de carne especial, mudança de endereço, novo endereço aqui na estrada de Pernambuco, o endereço aparece para você na sua telinha. Também da nossa Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, ninguém vende ouro 18 mais barato do que a Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge. Aproveitando e também falando aqui é o tempo esgotado aqui, né? Acabou meu tempo, inclusive. Falando aqui também do Laboratório Itapema, né? Lembrando que o Laboratório Itapema tem em Guarujá, Bertioga e também em Mongaguá. E a nossa OCM Contabilidade, abertura, manutenção contábil, é com a OCM Contabilidade. Eu quero lembrar que eu vou um rápido intervalo comercial e já retorno. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de... Nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo,
abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança. E, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Quer assistir os clássicos exibidos pela ISTV onde e quando quiser? Assine agora ISTV Play, o maior acervo de filmes e séries que marcaram época. Acesse istvplay.com.br e assine agora. O primeiro mês é grátis. Retornando com o nosso programa Tuca Júnior na TV. É isso mesmo, eleições 2020 aqui pela ISTV. E o programa Tuca Júnior na TV encarregado de fazer aqui a sabatina com os candidatos do Guarujá, de Bertioga e também de São Vicente. Hoje o dia dedicado no primeiro bloco às cidades de Guarujá e também, no primeiro bloco, cidade de Bertioga, segundo bloco, cidade do Guarujá. E o candidato convidado de hoje aqui do Guarujá para fazer essa estreia é o candidato do Podemos, Edilson MacGyver, já está aqui conosco hoje e daqui a pouco estará cumprimentando aos senhores telespectadores. Aproveito para lembrar aqui dos nossos apoiadores, a Betel Hortifruti com 2 endereços na Enseada e também aqui na General Rondon, a nossa caçulinha, a Betel Express. Você pode fazer seus pedidos aí pelo delivery ou pessoalmente, né, nos nossos 2 endereços que aparecem na sua tela. O Rei do Trigo, padaria, restaurante O Rei do Trigo, aqui no centro da cidade do Guarujá, melhor padaria não há. Então procure o Rei do Trigo a partir das 11 horas, self-service também é servido no restaurante da padaria O Rei do Trigo. Dracar Moda Masculina, que veste os homens elegantes e também os gigantes aqui da cidade. Endereço aparecendo para você, Rua Amazonas, na Galeria Primari. Lembrando também do nosso apoiador Blumed Saúde, é o plano preferido do Santista, é Blumed Saúde. Endereço para você ser mais um dos nossos filiados. Aqui, ó, faça a sua adesão através desse telefone, deste WhatsApp. Eu vou começar aqui com a nossa sabatina com o candidato MacGyver, Edilson MacGyver, do Podemos. Lembrando que o senhor terá 25 minutos para responder aos questionamentos de convidados, pessoas ilustres aqui da cidade do Guarujá. Essas mesmas perguntas serão feitas para todos os candidatos a prefeito da cidade do Guarujá. É a mesma pergunta para todos. E o senhor não tem tempo definido para a resposta. O senhor pode usar o tempo que for, se o senhor julgar necessário para a resposta, não ultrapassando o tempo total de 25 minutos da sua entrevista. Eu aproveito aqui o candidato para cumprimentar o senhor, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor faz aí a estreia da ISTV nas eleições 2020, aqui às 8 horas da noite na TV Guarujá, na ISTV e 22 horas na TV Guarujá. Eu começo perguntando por que o Edilson MacGyver está oferecendo o seu nome e se presta como candidato a prefeito aqui na cidade de Guarujá. Olá, Tuca, tudo bem? Parabéns aí pela iniciativa desse programa, né? Para as pessoas terem a oportunidade de conhecer melhor os seus candidatos. Por que MacGyver é candidato a prefeito?
Bom, como todos sabem, que já me conhecem, aqueles que não me conhecem, sou construtor, moro aqui na cidade do Guarujá há 50 anos, vim com 7 anos para cá da Paraíba, filho de nordestino, e conheço bem minha cidade, a cidade onde meus 2 filhos nasceram, minha esposa nasceu aqui no Hospital Santo Amaro, e a gente vem atravessando aí por décadas momentos difíceis em nossa cidade, onde a gente percebe que Praia Grande é uma cidade que anteriormente era considerada a Praia dos Farofeiros e de 20 anos para cá é uma cidade que cresceu, se desenvolveu, pode-se dizer que é a cidade que mais se desenvolveu na Baixada Santista. E lá nós temos um prefeito que é construtor, um administrador que planejou a cidade, um administrador que não foi fazendo da cidade de qualquer forma. Houve um planejamento para a cidade e quem se beneficiou com isso foi as pessoas que moram em Praia Grande. Como também nós temos em Bertioga, uma cidade também jovem, onde o Caio, que é o prefeito de lá, construtor também, vem fazendo um trabalho muito bacana lá e desenvolvendo a cidade, independente de sigla partidária. A gente entende que é a capacidade do homem que faz com que a política pública chegue até as pessoas. Aí nós olhamos para o Guarujá, aí enxergamos um Guarujá que vive do passado, que era a Pérola do Atlântico, o Guarujá que tinha vôlei profissional, o Guarujá que tem um estádio, hoje não tem um time de futebol profissional. Olhamos para os bairros da nossa cidade, bairros abandonados, quase 90 mil pessoas morando em condições subhumanas, muitas invasões, mais de 50 favelas, e nós vemos que isso é o reflexo do mal político, que infelizmente, de décadas para cá, vem fazendo uma política voltada para eles, meia dúzia e mais alguns empresários. Então, eu entendo que como morador dessa cidade, eu entendo que nós que somos do bem não temos que nos afastar da política. E as pessoas da cidade do Guarujá do bem foram se afastando e nós fomos perdendo com isso. Então, chegou o momento que nós temos que nos posicionar. E nós do Podemos, que não somos nem de direita, nem de esquerda, que é o partido do Álvaro Dias, da deputada federal Renata Abreu, é um partido que olha para frente, um partido onde a população tem voz, onde nós entendemos que para administrar a cidade do Guarujá tem que haver um planejamento e temos que administrá-la não sozinho, mas com pessoas técnicas, com a associação dos comerciantes, com a rede de hotelaria da cidade, com o pessoal do camelódromo, com os comerciantes de nossa cidade, com as mães de família, com as associações de bairros, com as nossas igrejas, pastores, padres, pessoas que estão na cidade, conhecem as deficiências da cidade e querem também fazer esse planejamento do Guarujá. Então eu entendo que Guarujá tem que ser administrado por gente séria. O MacGyver, quando vereador, tem suas limitações, fiscalizador, indica algumas coisas para o prefeito e é muito limitado. Muitas coisas eu quis fazer, mas não consegui, porque muitas coisas cabem a um prefeito. Mas eu sei que hoje, como prefeito do Guarujá, terei condições, com uma boa bancada de vereadores e todos os nossos comerciantes da cidade, de fazer dessa cidade uma potência, a verdadeira pérola do Atlântico que sempre foi. Ok, esse é o candidato do Podemos aqui da cidade do Guarujá, o ex-vereador Edilson MacGyver. MacGyver, nós temos aí, como eu disse, a pergunta de várias pessoas de notoriedade na cidade. Eu gostaria que você atentasse e respondesse ao vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Guarujá, o Rogério Sacks, que tem uma pergunta não só a você, como também esta mesma pergunta será feita aos demais candidatos que estarão aqui passando por nossa bancada. Vamos à pergunta. Rogério Sacks, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial do Guarujá, em nome do nosso presidente Jair Nobre, pergunto, caso venha a assumir a Prefeitura do Guarujá, quais são os seus planos em relação a um parque tecnológico e um centro de convenções em nossa cidade? Caro candidato MacGyver, o senhor pretende, de alguma sorte, aí, ordenar ou ampliar o parque tecnológico da cidade, ou criar um parque verdadeiramente, organizar um parque tecnológico aqui na cidade, e são suas pretensões a construção, por exemplo, de um centro de convenções? Rogério, é um prazer aí dar essa pergunta que você fez, muito importante. Às vezes eu encontro o Rogério em algumas cidades, quando a gente viaja, já encontrei o Rogério em Campos do Jordão, já encontrei o Rogério em Águas de Lindóia. E a gente, quando sai em cidades pequenas, a gente percebe que o turismo funciona o ano inteiro. Cidades aí com menos de 30 mil habitantes, que tem centro de convenções, e a gente fica muito triste de saber que Guarujá,
uma cidade aí das praias mais lindas, digo até do mundo, não é do Brasil, uma cidade que tem tantas riquezas naturais e, infelizmente, não temos um centro de convenções. Eu entendo que isso Nós temos centro de convenções público, né, o candidato? É verdade. Nós temos, porque particular, lógico, nós temos lá o Delfim Hotel, o Jequitimar, nós temos o Casa Grande Casa Hotel, Grande, né? Que funciona mais em época de temporada, né? Mas eu entendo que nós precisamos sim de um centro de convenções na cidade para funcionar o ano inteiro, para que nós possamos trazer eventos, palestrantes. É importante o centro de convenções, mas o município não consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos da Associação do Comércio para que juntos possamos trazer iniciativa privada para estarmos fazendo esse bem maior para a nossa cidade, para fomentar o comércio, o turismo de nossa cidade. Temos que planejar isso juntos, Rogério. Sozinho eu não consigo administrar, preciso de vocês ao meu lado, vocês conhecem todas as deficiências da nossa cidade e eu sei que nós só vamos avançar se estivermos juntos e fizermos um planejamento do que é melhor para a nossa cidade, o pessoal da rede de hotelaria, dos restaurantes. É muito importante que vocês entendam a importância da participação de vocês, porque infelizmente de anos para cá, a política aqui na cidade do Guarujá, nós vemos que é um cabide de emprego para politiqueiros e indicados dos prefeitos. Isso tem que mudar. Guarujá só vai avançar se entender que precisamos de pessoas técnicas e competentes para nos ajudar a caminhar e ir para frente. Aí está a resposta do candidato MacGyver ao vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade de Guarujá, o Rogério Sachs. Vamos aí à pergunta da proprietária representando o jornalismo aí do jornal A Estância do Guarujá, Maria Rosa Marassal. Senhores candidatos, a nossa cidade está precisando de empregos. Eu gostaria de saber o que vocês vão fazer para que o povo da nossa cidade tenha mais empregos. Essa é uma bela questão. Inclusive, a pandemia acabou gerando aí uma massa gigantesca de desempregados. Caro candidato MacGyver, como é que o senhor pretende fomentar o emprego em Guarujá e Vicente de Carvalho? Maria, minha amiga, quanto tempo não vejo Maria? E voltando rapidamente a responder para o Rogério, o Parque Tecnológico. Rogério, de suma importância, sim, o Parque Tecnológico para a nossa cidade, para que a gente possa avaliar melhor para a geração de emprego, trazer mais eventos. Quero sim estar discutindo com vocês esse assunto para que nós possamos estar implantando na cidade do Guarujá um Parque Tecnológico, sim. Mas nós temos muitas coisas que ficou para trás, que precisamos avançar na parte de segurança, planejar essa cidade, para depois conversarmos esse assunto do Parque Tecnológico, que é muito importante sim para a cidade. Agora, quanto à pergunta da Maria, geração de emprego, Maria, isso muito me preocupa. Você sabe que de uns anos para cá os empresários foram embora do Guarujá, pararam de investir aqui e foram investir em outras cidades. E para piorar, as empresas que acabam vindo para cá acabam trazendo empregados pessoas de outras cidades para o Guarujá, tirando os nossos empregos. Eu vou citar ali no Carrefour, que está tendo uma obra, onde estão fazendo uma grande obra ali. A gente sabe que a empresa é do Rio Grande do Sul e trouxeram funcionários também de outro estado. Eu acho que um prefeito, ele tem que dar mais atenção, quando vem um empresário para a cidade, tem que ter um termo de conduta para contratar a mão de obra local e não trazer gente de fora. Essas pessoas acabam ficando na cidade, acabam invadindo, e são mais favelas que são criadas e nos traz mais problemas para as cidades sociais. Então isso tem que acabar. Mas na geração de emprego, nós temos aqui em breve, que isso hoje não é mais um sonho, é realidade, o próprio aeroporto de Vicente de Carvalho. Eu falo Vicente de Carvalho porque está em Vicente de Carvalho. E o aeroporto já vai nos trazer 700 empregos diretos, como também mais de 4.000 empregos indiretos. Como também nós temos na margem esquerda, na Piaçaguera, o Retroporto, o Porto Seco, que nós podemos trazer, sim, empresas não poluentes para a cidade, como fábrica de telefones celulares com peças, bicicletas, automobilística, de vários segmentos que não vai poluir a nossa cidade e também nós vamos gerar muitos empregos na cidade. É preciso ter pessoas ao lado, engenheiros, pessoas que queiram reconstruir a nossa cidade e a geração do emprego na cidade do Guarujá. Nós temos também no Porto, aqui em Vicente de Carvalho, onde infelizmente nós não temos alfândega e o ISS, a maioria é recolhido para Santos. Precisamos pensar também em buscar um reforço na nossa bancada dos senadores, que é a segunda maior bancada, para alfandegar Vicente de Carvalho, para que o Porto passe a ser Porto do Guarujá e não Porto de Santos.
Então temos muito a trabalhar, precisamos também movimentar o nosso comércio local, movimentar o nosso turismo anualmente com esportes internacionais para que nós possamos estar gerando renda, emprego para os restaurantes, rede de hotelaria. Tem muito a se fazer, os desafios são grandes, mas juntos nós vamos conseguir. Essa é a resposta do candidato do Podemos aqui da cidade de Guarujá, MacGyver, participando hoje aqui do nosso programa, estreando aqui esse programa de entrevistas, né, essa rodada de sabatinas que serão feitas aí com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Guarujá, da cidade de Bertioga e também de São Vicente. Eu tenho mais uma pergunta, desta feita do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá, professor Zoel Siqueira, também fez uma pergunta aos candidatos. Boa sorte a todos e todas. Meu nome é Zoel Garcia Siqueira, eu sou presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura do Guarujá. Meu questionamento para vocês é o seguinte: como é que vocês podem falar em valorização do servidor público se está havendo o aumento do processo de terceirização em todas as secretarias? Aí a pergunta, o caro candidato MacGyver, como é que o senhor encara esse processo de terceirização? Hoje, a preferência dos gestores, não só aqui desta cidade, mas como das demais, é pela terceirização. E como é que o senhor encara, vê e como pretende lidar com isso? Joel, um prazer em falar com você. Excelente pergunta, referente funcionário público. Joel, a gente se conhece de infância, estudamos na ala 435, na base aérea, em Vicente de Carvalho. O Duda estudou comigo, o pai dele, médico, o doutor Zenon, um abraço para vocês. Joel, os funcionários públicos têm um compromisso do MacGyver, são 6.400 funcionários. Eu tenho falado muito que essa cidade não está pior porque nós temos 6.400 funcionários comprometidos com a cidade. Tá? Nós temos aí vários prefeitos que passaram pela cidade, deixaram um ônus muito grande para a cidade e são prefeitos que são transitórios e trouxeram algumas empresas terceirizando o serviço público e isso trouxe um ônus para a cidade e está continuando se arrastando esse ônus. Eu vou citar, por exemplo, essa empresa AOS hoje no Guarujá. Essa AOS, ela vem fazendo toda a logística, gerenciamento da saúde e tem vários funcionários terceirizados e funcionários que estão há 2 anos sem receber vale-refeição, funcionários que não é depositado o FGTS, os encargos desses funcionários, e isso vai gerar um ônus para o município. Então nós precisamos tomar muito cuidado em terceirização, porque terceirização vem beneficiando donos de empresas que levam os recursos para fora da cidade, não gastam na cidade e saem devendo os mães de família e pais de família. Só essa empresa, essa OS Provida, que está na cidade do Guarujá há 2 anos, já tem mais de 140 processos trabalhistas. Nós já conversamos com alguns funcionários da empresa que estão há 2 anos sem receber vale-refeição, então isso é um ônus para a cidade. Nós temos aqui valorizar o nosso funcionário público, que é quem toca essa cidade e tem responsabilidade e compromisso com a cidade do Guarujá. Eu quero muito estar com você, com toda a diretoria do sindicato, para que juntos nós possamos estar traçando metas para que os funcionários tenham os seus direitos garantidos na cidade do Guarujá e que nós possamos tocar essa cidade, a saúde, com esses quase 1.800 funcionários da saúde que nós temos e são comprometidos, com esses quase 2.800 funcionários da educação que são comprometidos com nossa cidade e não entregar os nossos recursos para pessoas que vão embora da cidade e não gastam dinheiro aqui e saem devendo na cidade para funcionários. Então, terceirização é muito preocupante, é um negócio muito preocupante que vem prejudicando várias cidades do Brasil, então eu tenho um pé atrás com essas terceirizações. Obrigado, candidato MacGyver, respondendo ao questionamento aqui do presidente do Sindiserv de Guarujá, o professor Zoel Siqueira. Muito obrigado ao professor Zoel pela pergunta que será endereçada. A mesma pergunta será endereçada a todos os candidatos que passarão por aqui, por essa bancada, no programa Tuca Júnior Eleições 2020, aqui pela ISTV, todos os dias às 8 horas da noite, também na TV Guarujá às 10 horas da noite. Eu tenho mais uma pergunta, caro candidato, desta feita do presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Guarujá e Vicente de Carvalho, Orlando Júnior. Olá, sou Orlando Júnior, presidente da CDL Guarujá. Gostaríamos de saber sobre a sua proposta de governo, quais ações em algumas áreas, como mobilidade urbana, principalmente na questão da implantação da Zona Azul, não só no comércio, mas também na parte turística, na questão de segurança, principalmente com a implantação de monitoramento,
na questão fiscal, sobre incentivo de impostos ou novas alíquotas, também na parte de educação ou fomento a emprego e renda, sobre cursos de qualificação, ações de fomento para novas empresas e empreendedorismo. E essas são as nossas principais perguntas e dúvidas. Muito obrigado. Eu agradeço ao presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Guarujá, Vicente de Carvalho, Orlando Júnior. Ele fez um questionamento bem amplo, né, o candidato MacGyver? Verdade. Entre essas perguntas é um desejo, né, principalmente da Câmara de Diretores Lojistas de Vicente de Carvalho, que seria a criação da Zona Azul, para aumentar aí a rotatividade, pois veículos vêm, estacionam, né, esse pessoal deixa o carro aqui e vai trabalhar em Santos, atravessa a vaga que fica o dia inteiro ocupando uma vaga que poderia ser de um cliente em potencial do comércio. A outra seria a questão de monitoramento, ou seja, aumentar a segurança, inclusive no calçadão de Vicente de Carvalho e nas nossas praias. E algum tipo de redução de alíquota fiscal, né, para o incentivo aí do comércio. Além da qualificação, ou seja, oferecer cursos, né, de qualificação, não só para os comerciantes, né, como também para os comerciários. Orlando, parabéns aí pelas perguntas, né? Você acabou indo de encontro com assuntos pertinentes ao nosso plano de governo. Quanto à mobilidade urbana, nós entendemos que a cidade do Guarujá, há décadas, não se tem um planejamento, não tem uma engenharia para se cuidar dessa situação que nós vivemos aí há muitos anos na cidade do Guarujá. Nós temos hoje a Avenida Santos Dumont, nós temos a Tiago Ferreira, nós temos lá no Santa Rosa, nós temos a Ademar de Barros, temos a Dom Pedro, a Pugrise. Então nós temos 4 avenidas que existem há 50 anos, e isso lá atrás tínhamos menos veículos. Então de lá para cá não houve um planejamento na parte viária para se melhorar os acessos da cidade, aumentou o número de bicicleta. Então em mobilidade urbana nós precisamos aumentar, colocar números de bicicletários na cidade, na praia, nos comércios, para incentivar as pessoas a usarem mais bicicletas, aumentar as ciclovias e faixas dentro da cidade, como também nós precisamos fazer com que os nossos ônibus, em horários que sejam de picos, que nós possamos ter ônibus menores, micro-ônibus. Então, nós temos ônibus grandes que acabam prejudicando o nosso trânsito da cidade. Então, é preciso um incentivo maior e um processo de engenharia para que nós possamos mexer nas nossas vias públicas e fazer com que nós tenhamos um fluxo maior dentro da cidade, aumentando as ciclovias, como eu falei, mexendo com esses ônibus, aí diminuindo os ônibus, ônibus, micro-ônibus na cidade, como também a engenharia que nós temos que fazer na cidade, que isso é inadmissível. Essas décadas que nós estamos aqui na cidade, não há um planejamento viário da cidade. Então, nós precisamos de uma engenharia para que a gente possa trabalhar a Zona Azul na cidade, para que haja um respeito maior dentro da cidade, fazer com que as pessoas deixem mais os seus veículos em casa e tenham interesse de andar no transporte público. Precisamos ter um transporte de qualidade no Guarujá. Então, o que falta é isso na cidade do Guarujá, um planejamento e uma gestão pública com engenharia na parte de trânsito que não teve até hoje. O senhor está pensando, então, na criação, por exemplo, de uma CET igual a Santos? Sim, uma CET. De Santos? É uma engenharia, uma CET, é o que vai resolver o nosso problema da cidade. Uma companhia de engenharia de tráfego. Uma companhia de engenharia de tráfego. Vamos fazer um estudo, não adianta você ter no trânsito, tentar coisa aqui, tentar coisa ali. Você veja a fila da balsa. A fila da balsa é uma situação que nunca se resolve. Aí a dessa fala que é problema do prefeito, o prefeito fala que é problema da dessa. Não adianta em horário de pico você ter 4, 5 balsas funcionando quando você deveria ter 8 balsas funcionando. A fila vai continuar se a dessa não fizer a parte dela. Então é preciso que o prefeito tenha pulso forte e faça com que a dessa faça investimento, tenha mais balsas aqui para nós termos condições de ter um transporte mais flexível, mais tranquilo na cidade. Agora, candidato, caso o senhor venha a ser eleito, o senhor pensa em fazer algum tipo de revisão que favoreça o comércio com a redução das alíquotas, né, fiscais ou não? Nós vamos entrar num ano muito complicado, esse ano de 2021, devido à pandemia. Nós sabemos que
vai diminuir a receita do município, isso é fato, mas vamos discutir sim com os comerciantes a possibilidade de abaixar o ISS. Já fizemos isso quando eu fui vereador com o Farid, abaixamos o ISS de algumas empresas. Nós precisamos sim incentivar esses comerciantes aí que ficaram esse tempo da pandemia esquecidos, abandonados pelo poder público, né? E se gerou muita despesa, aluguel, estoque parado, funcionários que foram demitidos. Então o poder público tem que ter uma atenção para o comércio e discutir a cidade com eles. É o comércio local que gera emprego na cidade, que abençoa famílias, e nós temos que privilegiar o nosso comércio da cidade. E quanto à qualificação, né, ou seja, oferecer cursos de qualificação ou oportunidades de qualificação, tanto para o comerciante quanto para o comerciário. O comerciário é o empregado da loja, vamos colocar, deixando bem claro aí ao cidadão que nos assiste, né? Sim, com certeza. Nós temos que capacitar as pessoas. Nós temos os nossos jovens aí de 18 anos, quando saem das Forças Armadas, que cumprem as obrigações deles, muitas vezes sai de lá e fica desempregado. Nós colocamos no nosso plano de governo o primeiro emprego, onde nós vamos dar oportunidade para esses jovens. Nós temos também, referente a emprego, essa empresa Terracom, que acabou assumindo tudo na cidade, zeladoria, lixo, asfalto, enfim, assumiu tudo e vem levando muitos recursos da nossa cidade e deixando de gerar mais emprego. Então, nós pensamos também em diminuir esses contratos para que nós possamos gerar mais emprego na cidade. E quanto à educação, nós temos o compromisso na educação de reformar todas essas escolas, padronizar, informatizar, dar condições dos alunos ter mais acesso à parte digital que eles não têm. Temos aí a pandemia, onde vários alunos ficaram sem estudar por conta que muita gente não tem internet. Nós precisamos pensar nisso, fazer um trabalho melhor com isso. Pretendemos também construir creches, que há muito tempo não se constrói creche, para dar oportunidade para as mães trabalhar. É muito trabalho, os desafios são grandes, mas nós temos uma boa equipe técnica que vai estar me ajudando. Um prefeito não sabe tudo, mas ele vai buscar as pessoas competentes para estar ajudando para que a nossa cidade caminhe para frente. 1 bilhão e 300 milhões de orçamento é o suficiente para todos os seus projetos, candidato MacGyver? Olha, o ano passado era 1 bilhão 470 milhões. O prefeito ele aumentou a carga tributária em 23% para 1 bilhão e 800 milhões. Ou seja, 2% de inflação, funcionário público 2% de aumento e você aumenta a carga tributária em 23%. É muito dinheiro. Nós temos em São Paulo Diadema, que tem o mesmo número de habitantes e a cidade sobrevive com 1 bilhão e 100 milhões de orçamento. Então, essa conta está errada. Mas o orçamento é suficiente para o senhor... O orçamento é suficiente para sobrar dinheiro e fazer muitas obras. Só precisa enxugar a máquina pública, tirar esses secretários adjuntos, que nós temos uma despesa de 15 milhões nos 4 anos com secretários adjuntos e podemos estar investindo esses recursos em habitação, em creches, em quadra poliesportiva para incentivar as crianças no esporte. Temos que fazer um choque de gestão. Ok, eu quero agradecer a presença do candidato MacGyver. Ele é do Podemos aqui da cidade de Guarujá, ele que debutou, estreou aqui, abriu as portas aqui para as discussões quanto às eleições 2020, os rumos que a cidade do Guarujá deve tomar, a sua visão, a sua proposta, né, e a maneira com que ele pretende governar a cidade do Guarujá. O candidato, muito obrigado, né, e aproveite e registre a presença aí, por favor, da sua vice. Eu que agradeço, Tuca, a todos vocês aqui por essa oportunidade. Quero agradecer a doutora Roseli, advogada, professora, trabalhou 17 anos na UNAERP, foi demitida agora recentemente após a nossa convenção. Está conosco, uma pessoa competente, uma pessoa que vai ser a voz da família e das mulheres e que vai me dar base e sustentação na parte jurídica para que nós possamos avançar com a nossa cidade. Não adianta um prefeito ter conhecimento técnico, ter conhecimento na construção civil e ter pessoas técnicas ao lado se não tiver um bom jurídico. Então, a doutora Roseli, quero parabenizar e agradecê-la por aceitar o nosso pedido de vir conosco nessa caminhada, que não será fácil, mas eu tenho certeza que em 2021, Guarujá vai dar a volta por cima e vai ser uma cidade muito melhor, porque juntos nós podemos. E o 19, 15 de outubro, que é o nosso partido, é o 19. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a presença do candidato MacGyver, né? Lembrando que amanhã, aqui no nosso programa, nós teremos aí, deixa eu até checar aqui na nossa agenda aqui, nós teremos aqui amanhã, dia 7, né, a presença do candidato Rodrigo Barbosa, né, do Guarujá, e também o candidato Gianelli, da cidade
de São Vicente no programa de amanhã. Obrigado, senhoras e senhores, a todos vocês. Espero que tenham gostado da dinâmica do programa, que é uma sabatina que será feita aí com os candidatos aqui da cidade do Guarujá, Bertioga e também São Vicente. Lembrando que não é permitido ataques pessoais, enfim, esse programa é um programa que vem para que os candidatos tenham a oportunidade de apresentar o seu conhecimento e as propostas, evidentemente, que tem para a sua cidade, tá certo? A todos obrigado, um abraço e fiquem com Deus.